Meus amigos, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e eu estou tratando da economia mundial, da dependência da dívida, né, que a economia mundial tem. E já fizemos o vídeo número 1, você pode voltar atrás e dar uma olhada, e agora estou fazendo o vídeo número 2, que é o complemento desse meu trabalho. Assim, como nós vimos no vídeo 1, existe uma fragilidade na economia mundial exatamente em função do endividamento, do seu endividamento. Isso nós vimos. E vimos também que as duas forças mais importantes que provocam esse fenômeno é exatamente a má distribuição de renda existente, e o desejo de poupar do 1% mais do 1% na distribuição de renda, que é o verdadeiro beneficiário do desenvolvimento econômico. Tá certo? Isso nós vimos no vídeo número 1. E agora nós vamos levar esse vídeo aqui para mostrar algumas ideias a respeito de como deverá ser feito para poder reduzir essa dependência da economia mundial da dívida, já que a dívida enfraquece, como vimos, a economia mundial. Primeira coisa, o crescente superávit das poupanças dos ricos foi acompanhada pela crescente poupança negativa dos pobres. Isso é importante, porque isso se retroalimenta. A poupança dos ricos, ao invés de ser voltada totalmente para os investimentos da economia real, ela não é. Eles preferem muito mais investir na economia financeira. Se ele investisse na economia real, não tinha problema nenhum, porque a economia real, o investimento nela, gera imediatamente a sua própria procura, a sua própria demanda. Né? Então, mas ao se investir no mercado financeiro, vai acontecer também, mas só que isso demanda e demora muito mais tempo. E de um certo modo, fragiliza a economia em função disso. Há uma clara ligação entre a poupança dos ricos, a poupança negativa dos menos ricos e o acúmulo de dívida. Lógico, não é? Que os ricos se apropriam da grande parte, da maior parte da riqueza da economia mundial, do desenvolvimento da riqueza da economia mundial, e quem menos se beneficia disso são os pobres. Mas os pobres, então, para poderem participar da economia e satisfazer as suas necessidades básicas e de uma vida normal, eles precisam, para isso, se endividar. Então, há um incentivo dos ricos ao investir no sistema financeiro, porque ele aumenta a liquidez. E aumentando a liquidez, provoca uma diminuição na taxa de juros. Essa diminuição na taxa de juros é muito bem atendida ou procurada pelos mais pobres, que vê na diminuição da taxa de juros uma oportunidade para comprar e satisfazer as suas necessidades fundamentais. Ok? Bom, como a economia mundial poderá fugir da armadilha da dívida, ou seja, da relação de dependência entre a estabilidade macroeconômica e o endividamento externo? Eu acho que a primeira coisa tem que identificar as causas. Quais são as causas que levaram a economia mundial a ser dependente das dívidas? Analisando essas causas, a solução está exatamente em eliminá-las. No nosso ver, a principal causa dessa dependência de dívida é a desigualdade na distribuição de renda. Porque
Como a renda é má distribuída, 1% na distribuição da renda é o maior beneficiário dela, os 90% da faixa da distribuição de renda, eles vão procurar se financiar, eles vão procurar o financiamento, vão procurar crédito para atender às suas necessidades, para participar da economia mundial. E claro que isso, né, leva ao endividamento da economia e fragiliza a economia. Por que fragiliza a economia? Porque à medida que o pessoal vai ficando mais rico, mais endividado, ele chega a um determinado nível que ele tem medo de dar o próximo passo, de ficar mais endividado ainda, porque isso pode e vai gerar uma crise e ele pode perder o emprego e não ter condições mesmo de pagar a sua dívida. Então isso dá um freio na economia, a economia começa a ceder, os salários começam a baixar, o desemprego aumenta, o consumo diminui, a taxa de renda diminui. Isso é retroalimentado novamente, da mesma maneira que nós vimos. Tá certo? Outra maneira aqui, segundo, eliminando-as, vamos eliminar totalmente as causas, evitando os efeitos danosos. Por exemplo, os governos continuariam a tomar empréstimos, os governos a prazo cada vez mais longo, porque isso na realidade vai gerar, quase que com absoluta certeza, inadimplência no futuro. E quem absorverá essa inadimplência são os mais ricos, são aqueles que estão investindo a longo prazo, estão investindo no mercado financeiro, no mercado do governo, tá certo? Estão alimentando a dívida do governo. Agora, eu acho que isso aqui, o básico e fundamental é mudar a distribuição de renda. Porque ao mudar a distribuição de renda, fazendo uma distribuição de renda mais compatível com a necessidade mundial, haverá um consumo, um aumento no consumo ou uma continuação do consumo sustentável, porque baseado na renda e não baseado na dívida, na renda que as pessoas têm, começam a consumir. E, evidentemente, vai ter uma dívida aqui, ali e acolá, mas não é basicamente a dívida, porque basicamente a dívida vai gerar sempre uma crise lá na frente. Então, se houver uma distribuição de renda bem adequada, que as pessoas tenham suas rendas bem definidas, essa distribuição levará a um consumo sustentável. Então, os empresários poderão fazer seus planos e desenvolver os seus projetos sustentavelmente, fazendo com que a economia cresça de maneira constante e sustentavelmente, e dificilmente encontrando uma crise, provocando uma crise. Tá certo? Olha, uma coisa que eu acho também é o seguinte: disciplinar a aplicação de recursos nas empresas. Por exemplo, a classe beneficiada, como já vimos, ao invés de investir na economia real, eles preferem investir no mercado financeiro. E nas empresas, evidentemente, aqueles ativos, os ativos financeiros que geram renda, eles vão procurar investir ali. Eu acho que uma boa política seria o governo não permitir que os juros pagos pelas empresas aos investidores nos valores mobiliários dela não fossem dedutíveis de imposto de renda. Se fizesse isso, o que aconteceria? O lucro das empresas aumentaria. Aumentando o lucro das empresas, aumentaria evidentemente a arrecadação do governo, sem mexer com a taxa, a alíquota do imposto de renda. Porque
Eu não permitindo que haja um desconto de renda, né, em relação aos juros pagos, aumentaria o lucro da empresa e com isso aumentaria o imposto de renda que ela tem a pagar. Na realidade, pensando bem, isso é uma solução muito melhor do que a proposta que sempre volta e meia aparece, que é cobrar ou taxar os dividendos. Taxar dividendo é algo que não pode ser, não deveria ser considerado, porque é uma bitributação. Porque o imposto de renda das empresas é imposto de renda que é pago pelos acionistas. Quando a empresa distribui o dividendo, ela está distribuindo a parte líquida do resultado. Então, evidentemente, o dividendo recebido pelos acionistas, o imposto de renda foi pago já antecipadamente. Não haveria problema nenhum se o imposto de renda não permitisse a dedução dos juros pagos nos ativos imobiliários da empresa. Então, com isso, haveria um aumento do lucro, como eu já disse. E sem alteração da alíquota do imposto de renda, ela pagaria mais imposto de renda e o governo arrecadaria mais. Tá certo? E, na realidade, existiria uma outra consequência muito mais vantajosa. Isso levaria as empresas a serem mais capitalizadas. Porque ela poderia, por exemplo, pagar juros sobre capital. E os juros sobre capital se fosse permitido a dedução da tributação. Então, as empresas ficariam mais capitalizadas porque elas, obviamente, iam oferecer condições melhores para que as pessoas investissem na empresa ao invés de investir no capital da empresa, né? Fizesse investimento no capital da empresa, ao invés nos seus ativos imobiliários. Isso com certeza. Eu acho, inclusive, na situação que o Brasil está atualmente, está agora falando em reforma tributária, seria uma ideia de ser pensada nisso. Não permitir a dedutibilidade do rendimento dos ativos imobiliários. E as empresas, e podia até abrir algum benefício para a empresa que usasse o seu processo de capitalização, né, benefício de uma maneira tal que atraísse esses investidores que são altamente beneficiários do desenvolvimento econômico. Eu acho muito importante isso. Outra observação que eu faço é quanto à liquidez disponível das entidades empresariais. Eu li recentemente que a Alphabet, a empresa da Google, a Alphabet, a Netflix, Facebook, Apple e mais uma outra que eu não me lembro agora qual é, elas têm juntas mais de 500 bilhões disponíveis de recursos. Como é que a empresa tem 500 bilhões disponíveis de recursos? Deve haver uma maneira de o governo disciplinar essa liquidez, fazer com que essas empresas mantenham uma liquidez que seja suficiente para atender às suas necessidades de curto prazo. E o resto, ela deverá ser levada a investir na economia real, ou nela mesma, ou em outras empresas, comprando outras empresas, investindo em outras empresas dessa maneira. E assim, evidentemente, esses 500 bilhões iam gerar um crescimento lá nos Estados Unidos, ia gerar um crescimento muito maior do que o que é atualmente. Ok, meus amigos. E até a próxima.
Quem quiser, eu gostaria de convidar a participar e discutir dessas sugestões e discutir, inclusive, a respeito disso. Por quê que a economia é tão dependente, a economia mundial é tão dependente da dívida? Quando eu falo economia mundial, eu estou dizendo todas as economias do mundo. A economia brasileira também é dependente da dívida, do crédito. Só cresce se tiver um desenvolvimento do crédito. Quando o crédito desaparece, quando o crédito diminui o crescimento econômico rapidamente. Entra até em recessão às vezes, em função disso. Então deve existir algum mecanismo que venha desarmar essa armadilha de liquidez. Ok? De crédito, aliás. Ok? Um abraço e até a próxima. Tchau.